Pessoal, boa noite. Eu tenho uma live especial aí para nós hoje. Uma live que aproveita algo que me interessa bastante, que é esse trabalho interdisciplinar aí, quando a gente tem duas disciplinas explorando aí com interesse em comum num assunto específico. E a gente vai ter aqui uma convidada, que é a minha amiga Bruna de Mantas, que é especialista em neurociência, e acho que é uma conversa aí bem interessante, que surgiu aí, acho que alguns anos atrás, e já apareceu brevemente aí no nosso material, e aí a gente resolveu essa semana se aprofundar mais. Deixa eu até abrir aqui minhas anotações, enquanto a gente aguarda quem se interessa aqui por esse cruzamento entre arte e neurociência. Coloca um joinha aí no chat para a gente ver. Enquanto a gente aguarda a Bruna chegar. Hoje a gente vai falar... Aliás, eu vou colocar aqui o título, um título ousado, que ela... O cérebro... Ah, já está aí? Dos 3%. Aliás, espera aí, vamos fazer o seguinte. O cérebro dos 3%. Aqui bem boa. Então a gente tem o nosso título aqui. Esse é o assunto de hoje. Deixa eu, como é que eu coloco aqui a Bruna? Me pediram aí o pessoal que está acompanhando a Semana do Olhar Contemporâneo, pediu para a gente criar aí uma palestra, aí um conteúdo extra, um conteúdo especial, bônus para quem fosse se inscrever ainda essa semana. As inscrições terminam na sexta. E aí, chamando aí os pensamentos, eu lembrei dessa conversa aí que a gente teve muito interessante, e Bruna foi apresentada para mim por um amigo querido, Marcel, com quem a gente já sempre tem conversas muito estimulantes, de cruzamento de filosofia com sociologia, com arte, com neurociência, a coisa fica bombando, quem está perto vem, começa a participar, né? A gente estava no balcão há um tempo atrás, e acabamos aprofundando aí essa conversa de neurociência, e aí eu achei que era o assunto ideal aí para a gente, né, oferecer como um conteúdo extra para as pessoas aí que se inscreverem ainda essa semana na Semana do Olhar Contemporâneo. E aí acho que um minutinho aí para a Bruna se apresentar. Acho que uma das coisas que me chamaram a atenção é o fato dela ter morado em 6 países, e tem 7 vidas, né? Morou em 6 países, tem 7 vidas. Acho que eu conheço umas 2 ou 3. Estudou neurociência aí numa das melhores faculdades aí de neurociência do mundo, que é em Londres, que é a University College of London. E acho que a gente teve uma conversa aí bem interessante sobre esse cruzamento aí, né, de arte e neurociência. Isso vai virar um conteúdo assim bem estruturado que a gente vai apresentar semana que vem para o pessoal do curso, mas a gente vai dar uma préviazinha do que se trata. Mas para começar, Bruna, acho que você quiser se apresentar. Oi, boa noite, todo mundo. Que prazer estar aqui. Obrigada, João. Muito bom. Acho que as nossas discussões preliminares foram muito legais e é bacana poder realmente dividir um pouco mais disso que
tem ficado um tema quente, né? A neurociência, a neuroplasticidade, como as coisas funcionam no nosso cérebro, mas muitas vezes com umas interpretações enviesadas que não necessariamente correspondem à realidade. Então, acho legal essa oportunidade de poder dividir isso com as pessoas. Bom, como você falou, eu tenho uma história, na verdade, de um interesse muito grande pelo comportamento humano, mas na minha época de começar a vida profissional, não existia nenhuma profissão que fosse dedicada a isso, a não ser a psicologia, e não era muito minha praia. Eu acabei indo para o marketing, onde eu me especializei em trabalhar com comportamento humano e mudança de hábito para consumo. Eu morei em 6 países pela multinacional que eu trabalhava, eu cheguei muito nova ao cargo de diretora executiva, mas em algum momento, nessas realizações, eu senti a falta de usar esse conhecimento para ajudar as pessoas em relação à saúde. Que, na verdade, eu achava que a mudança de hábito e a neuroplasticidade, o entendimento da pessoa como identidade, seriam mais úteis se eu conseguisse usar isso para ajudar as pessoas a mudarem seus hábitos ruins, adotarem hábitos mais saudáveis. Só que eu precisava de um suporte, né, disso, porque assim, os meus conhecimentos, apesar de eu ter me interessado muito, lido muito minha vida inteira sobre isso, não eram suficientes. E aí foi que eu encontrei o mestrado no University London College, que é a nona melhor faculdade do mundo, e o segundo em neurociência comportamental, que é uma vertente da neurociência muito nova, que trabalha exatamente com como funciona o comportamento humano dentro do cérebro e como é que a gente pode auxiliar a mudança nesse sentido. Então, desde então, eu venho trabalhando com o que eu chamo de reeducação cerebral, que nada mais é do que ajudar as pessoas a acessar a sua própria neuroplasticidade e a sua identidade para poder fazer o melhor da sua personalidade e aplicar isso no seu dia a dia. Fala um pouco de identidade do ponto de vista do cérebro e um pouco de neuroplasticidade, né, para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, na verdade, assim, a neuroplasticidade, e uma coisa eu acho que muito interessante da neuroplasticidade é que tem muitos mitos em volta, né? Então, se fala muito que tem algum momento na vida que a gente para de ter neuroplasticidade, né? Que a neuroplasticidade, ela deixa de existir. O que não é verdade. Ao contrário, a gente pode ter uma neuroplasticidade na nossa vida inteira. Com 80 anos a gente pode fazer uma nova conexão neural. A grande diferença é que as pessoas muitas vezes entendem neuroplasticidade como criação de novos neurônios. E não é isso. A criação de novos neurônios realmente é uma coisa muito difícil. Né? Dificilmente acontece. Se tem um acidente, de repente o cérebro consegue fazer isso, mas é raro. A neuroplasticidade não é a criação de novos neurônios, é a plena utilização dos neurônios existentes ou a criação de novas conexões vindas desses neurônios existentes. Então, e uma das maiores incentivadoras da neuroplasticidade é o aprendizado. O aprendizado e a curiosidade. Então, as coisas que acontecem no mundo que incentivam a gente a realmente aprender e se aprofundar e, principalmente, que a gente identifica e gosta, são coisas que podem promover a neuroplasticidade, como a arte contemporânea, para quem gosta de arte contemporânea. Entendi. Me fala um pouco que uma coisa que me chamou a atenção quando a gente conversou, parece são muito mais, mas a gente tem 5 perfis principais. Então, na verdade, assim, o que acontece é que a gente tem cinco grandes personalidades, são chamados de Big Five, que são os traços de personalidade que compõem a personalidade de uma pessoa. Esses traços de personalidade, eles nascem com a gente. Então, quando você vê uma criança, você fala, nossa, essa criança tem personalidade. É exatamente isso. E o que eu sempre falo é que esses traços, como eles são pouco alterados durante a vida, é muito difícil você mudar um traço de personalidade, eles são a sua versão mais autêntica. Quanto mais alinhado você está com seus traços de personalidade original, mais autêntico você está sendo como ser humano. E um dos traços de personalidade, que é um dos que ajuda também na neuroplasticidade, e isso acontece, né? Dependendo de como a gente interpreta a vida, que provém da nossa personalidade, com outros fatores juntos, né? A gente vai ter mais facilidade ou menos facilidade a ter neuroplasticidade. Do mesmo jeito que a gente vai ter mais ou menos facilidade de ter disciplina, mais ou menos facilidade de
trabalhar duro, de se manter no emprego, de se lidar bem com dinheiro ou não lidar bem com dinheiro. É muito doido que a gente não imagina que isso são traços de personalidade, que já vem com a gente, né? E a gente tem que trabalhar eles da melhor maneira para levar eles sempre para o lado positivo. E uma das traços de personalidade chama abertura a experiências. E a abertura a experiências, ela é exatamente a que governa a curiosidade e a vontade de questionar o status quo, né? As pessoas que têm alta abertura à experiência, que são provavelmente os nossos 3%, são pessoas que estão sempre dispostas a olhar, ter um novo olhar sobre aquilo que está acontecendo. São pessoas altamente questionadoras, pessoas inteligentes, pessoas que não aceitam as coisas simplesmente como elas são, porque elas são assim, né? Não é porque sim. Vai ser aquela criança que nunca aceitou um porque sim da mãe. Mas por quê? Exato, a Por quê? criança do Por quê? porquê. Bruna, conta acho que tem essa jornada, né, de algo ir para uma ideia, para uma trilha neural, para uma avenida neural, né, onde ela vai se pavimentando, e quais são o que influencia nessa pavimentação, que você falou que tem as emoções, tem os estímulos sensoriais, os Então, traumas, fala um na pouquinho verdade, sobre assim, isso. o que acontece é que o nosso comportamento, então, ele é multifacetado, né? Então, uma faceta do nosso comportamento vai ser a personalidade, vai ser nossa história de vida, as nossas crenças, como a gente se construiu como ser humano à medida que a gente vai crescendo, né? Então, o nosso olhar para a realidade, né? O que está acontecendo em volta de nós, como a gente interpreta isso, depende da nossa personalidade junto com as nossas crenças, os nossos valores. Mas, junto com isso, né? Junto com tudo isso se moldou durante o seu crescimento na sua vida, todos os seus hábitos que hoje fazem quem você é. A gente acha que a gente tem muito controle sobre o que a gente faz, a gente acha que a gente está sempre escolhendo as nossas atitudes e comportamentos, mas na verdade 95%, tem gente que fala que 85%, os neurocientistas não chegam num consenso, mas de 85% a 95% de tudo que a gente faz, inclusive o que a gente pensa e o que a gente sente, são habituais, ou seja, são repetições do que a gente já fez anteriormente. E por isso que a mudança é tão difícil, porque na verdade a gente acha que os nossos comportamentos são conscientes. Então eu acho que eu escolho chegar em casa, sentar no sofá e não ir para academia. Mas eu não escolho isso. Quem escolhe por mim é o meu cérebro e os meus hábitos. Então, quando eu quero mudar isso, na verdade, é super complexo, porque depende de quanto tempo você está fazendo isso. E tem várias coisas que integram isso, que é aquilo que você falou. Então, o hábito, por exemplo, ele começa como uma estradinha de terra, né? Você faz uma coisa uma vez, você sente uma recompensa no cérebro por ter feito isso, porque isso te ajudou de alguma maneira a sobreviver. E aí, você repete isso no dia seguinte. E depois, eu brinco que assim, por exemplo, o chocolatinho das 4 da tarde, né? Que tem um aí que adora comer chocolatinho das 4 da tarde, que também tem uma parte de questão insulínica, mas não vem ao caso. Então, assim, você come chocolate às 4 da tarde. E você come chocolate às 4 da tarde há 10 anos. Fazem 10 anos que você faz isso todos os dias da sua vida. E aí, de repente, você resolve que você quer parar de comer chocolate porque você acha que você está escolhendo comer o chocolate todos os dias. E aí, você vai lá no primeiro dia e hoje eu não vou comer chocolate. E fica repetindo para você, se afasta do armário, não abre a gaveta do trabalho, sei lá. No dia seguinte, a mesma coisa. No dia seguinte, o primeiro dia que você brigar com a sua chefe, brigar com o seu marido, chegar em casa, o seu filho fez alguma coisa errada, ou você não está se sentindo bem, ou você está meio doente, você não dormiu direito, você vai abrir, porque você está fazendo um controle racional sobre um hábito que é irracional. Você vai abrir a gaveta e vai comer o chocolate. E aí, que é a questão que a gente trabalha, né? A neuroplasticidade e o entendimento da personalidade e das nossas crenças, do nossa interferência na realidade, é o que vai possibilitar a gente de olhar esse hábito e realmente fazer uma mudança efetiva de uma maneira que não é tentando controlar o comportamento.
Alguém perguntou aqui qual que é o Connecting Food, Alcione, qual seria a Ih! dica de ouro para mudar um hábito? Se eu soubesse isso, eu tava milionária, né? Se a gente soubesse isso, tava todo mundo vendendo. É o que assim, você sabe, uma vez, eu vou contar uma coisa que eu acho engraçada. Uma vez, eu tava falando com o meu dermatologista e eu falei pra ele, eu queria muito fazer um tratamento pra celulite que resolvesse minha celulite, sabe? O que que você tem aí que você acha que, é a melhor opção? Ele falou, Bruna, tudo que tem muita opção é porque não se chegou na opção que realmente resolve. Então, tudo que tem muito tratamento disponível ou muita opção disponível é porque não se tem ainda o que realmente resolve. Porque se tivesse, estava todo mundo fazendo aquilo, né? Por isso tem milhões de dietas, por isso que tem milhões de dicas de como se relacionar, como ter amor, etc, etc, né? Então, mas o que eu digo é, existe um caminho sim, mas ele não é uma pílula mágica. Não existe você querer e fazer. Isso é uma lenda. É uma lenda, pelo menos, para um comportamento que vai perdurar, né? Se você quer mudar um comportamento de um dia para o outro, só ficar diferente 3 dias, aí você consegue. Mas uma coisa que você quer mudar para sua vida é um trabalho complexo, é um trabalho longo, é um trabalho de dedicação e de commitment, de você se comprometer com ele. Não tem pílula mágica. Passa pelas Tá? crenças, qual que é o Passa por crenças, é uma tudo, né? Na reinvenção verdade, quando você quer mudar um comportamento, principalmente se ele é um comportamento muito intrínseco a você, porque o que acontece? As pessoas normalmente não querem mudar comportamentos que são simples, né? Do tipo, eu acordo todo dia às 7 da manhã, eu quero acordar às 6:30. Isso é um comportamento simples de mudar. Se você é muito difícil essa meia hora, você vai aos pouquinhos, colocando seu alarme para um pouquinho mais cedo, até que você acorda às 6:30. Mas se você quer acordar às 6:30 para ir malhar, e você não malha, não é uma coisa que você faz na sua vida, meu Deus, isso vai ser difícil. Vou contar uma coisa para vocês. Essa lenda de que se forma um hábito em 21 dias, eu adoro isso. Eu adoro essas coisas da mídia que saem por aí e que todo mundo fica reproduzindo como se fosse uma verdade universal. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Vamos lá. Eu falo para você, olha, João, a partir de agora, a partir de amanhã, que tal você começar a comer sua sobremesa favorita todo dia depois do almoço? Pode comer o que você quiser. E aí, você me fala, quantos dias você acha que demora para você formar o hábito de comer sobremesa depois do almoço? 2. No terceiro dia, você já tá, que vontade de comer um docinho depois do almoço. Nossa, será que eu ainda tenho daquele doce? Você já tá no comportamento. Agora, se eu falar para você que nunca malhou, que nunca foi para academia, que não gosta de ir para academia, mas que quer fazer isso porque sabe que uma vida mais saudável depende de ir para academia. João, olha, começa a acordar às 5 da manhã, já que você não tem outro horário para ir para academia, e vai para academia. Isso vai virar um hábito em 21 dias? Não! Vai virar um hábito, talvez em um ano que você esteja fazendo, você vai se forçar todo santo dia aí, se você realmente se comprometer com esse hábito. Vai ser no forceps, né, por um bom tempo. Então, o hábito, ele demora... O estudo, na verdade, de onde saiu esses 21 dias, e como as coisas acontecem, foi um estudo que fez um entendimento, né, de como funciona o hábito mudança de hábito em diversas coisas relacionadas à saúde. E eles viram que a mudança de hábito efetiva demora, se eu não me engano, de 8 a 367 dias, alguma coisa assim. E aí alguém fez um cálculo muito doido, proporcional ao número de pessoas, que deu 21. E aí se espalhou. Então não é isso, gente. Um hábito demora, dependendo de qual hábito que é. Acho que 21 talvez tenha, né, seja uma estradinha de acho terra, que foi uma... alameda. Não é, porque assim, você sai da estradinha de terra e você vai para a estrada avenida, né? O hábito ele se forma e os neurônios ficam todos juntinhos e não se separam. Quanto mais prazeroso é esse hábito para você,
para o seu cérebro, na verdade, não para você, porque quem manda nisso é o seu cérebro, quanto mais prazeroso para o seu cérebro é o hábito. Então, cérebro gosta do quê? O cérebro gosta de... É só se você olhar um cachorro. O que você vê o cachorro fazendo o dia inteiro? Ele come, dorme e no máximo ele dá uma passeadinha. Então, o cérebro gosta disso. O cérebro gosta de comer e dormir. E fazer coisas que ele já sabe fazer, seguir rotinas. Então, toda vez que você está dando alguma coisa que está em dessas questões para ele vai pegar o hábito, subir uma avenida voando. Toda vez que você está indo ao contrário dessas duas, aí que é doído. Bruno, eu queria, falando um pouco de hábitos, né? Eu tive algo que me pareceu uma loucura, assim, total, né? Que foi uma pessoa que participou aí com muito entusiasmo do curso do Olhar Contemporâneo, e a gente tem uma das aulas que é sobre, né, de um coletivo em inglês chamado Cooking Sections, onde eles falam muito sobre a comida, falam muito sobre as cadeias de produção, né, muito sobre os menus, né, dos restaurantes, como os menus muitas vezes são alienados, usam ingredientes que não têm a ver com os ciclos da natureza, né, e tudo isso de uma forma muito, como a gente já tem essa inteligência de que de alguma forma a espontaneidade, né, no vinho, né, quando eles pegam essa uva que já nasce no lugar, no ambiente certo, isso tem uma correspondência em sabor, né, e por que a gente fica plantando em lugares que não são tão adequados. Então esse coletivo fala muito sobre isso. E essa Julie Brasil, depois a gente fez uma conversa, acho que, sei lá, uns meses depois, e ela falou, cara, depois daquela aula eu perdi 18 quilos. Eu falei, meu, tu tá louca, né? Assim, viajou, né? Você não pode perder 18 quilos depois de uma aula de arte. Ela falou, olha, depois que eu vi tudo aquilo, a minha compreensão do sistema ficou tão clara, ficou tão provocada, ficou tão desestabilizada que eu não consegui. Isso é loucura, assim, ou do ponto de vista da neurociência? De jeito nenhum. Eu acho que, assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma alta abertura à experiência e tem essa curiosidade, tem essa vontade de questionar o status quo, quando ela é exposta a uma informação que exatamente questiona alguma coisa que ela faz habitualmente, ela tem esse olhar de olhar para isso e falar, não, peraí, a minha crença que posso comer qualquer coisa, ou que tudo é plantado e colhido da melhor maneira possível, que todas as pessoas que plantam comida, ou que tem restaurantes que são pessoas bem intencionadas, que fazem coisas ótimas com a comida. Quando eu descubro que isso não é uma verdade, né, e que isso bate muito difícil. Então, por exemplo, parte da minha identidade, ela é formada por um valor muito grande de ecológico ou de respeito à natureza, né? Quando eu descubro que a minha maneira de alimentação está indo contra o que eu acredito, e eu percebo isso via arte, por exemplo, ou outras fontes de informação, eu tendo a querer alinhar o meu comportamento à minha crença. Então, se eu acredito que a natureza tem que ser protegida e que as coisas têm que ser comidas quando elas estão em estação, na estação certa, e tem que ser exploradas de uma maneira ecologicamente correta, e eu estou comendo todas as coisas que não fazem isso, e essas coisas provavelmente fazem mal, né? Porque tudo que não vem de como a natureza fez são as coisas que mais fazem mal, né? Tudo que vem da indústria e não da natureza. Então, provavelmente o que ela fez, só essa troca de ter esse olhar, de falar assim, não, peraí, deixa eu comer então as coisas do jeito certo que a natureza quis. Ela emagreceu. Um alinhamento da informação com a crença. E o fato dela receber essa informação carregada de informações estéticas e sensoriais e que de alguma forma desafiam experiências ou visões que já eram familiares para ela, isso contribui na formação desse novo hábito? O nosso cérebro, lembra que ele está aqui dentro, né? Ele não tem acesso a nada que está fora da gente. Então, quem entrega a informação para o nosso cérebro são os nossos sentidos. E o nosso principal sentido, que tem 4 vezes mais neurônios anexados a ele do que qualquer outro sentido humano, é a visão. Então, o estímulo visual, ele é muito importante quando a gente quer absorver um novo conhecimento, né? Ele é um dos grandes participantes e ele pode, com certeza, favorecer a neuroplasticidade. Tanto que existe um estudo muito interessante que fizeram de neuroplasticidade
de aprender a tocar piano, né? E aí você tinha pessoas que aprendiam a tocar piano no piano e pessoas que viam pessoas tocando piano e imitavam no ar, né, a pessoa tocando. E eles tinham um número de horas que eles tinham que se dedicar a isso. As pessoas que viram só e reproduziram no ar e as pessoas que estavam realmente tocando um instrumento e fazendo som tiveram o mesmo nível de neuroplasticidade. Porque a participação, ela não depende de você estar no objeto, só de você ver e você se sentir, interagir com aquilo de uma maneira emocional, que isso a gente vai falar um pouquinho no nosso curso, né? Como é que a gente favorece a neuroplasticidade, quais são as regrinhas da neuroplasticidade, e uma delas é o vínculo emocional. Então, se você vê uma coisa que te estimula, aquilo te gera uma emoção, a chance de aquilo gerar uma neuroplasticidade por aprendizagem é muito grande. Me fala do ponto de vista assim na neurociência, qual que é do que acontece no cérebro e qual que é a diferença de você olhar uma Mona Lisa, um Van Gogh e você olhar um artista radical contemporâneo que escreve É cartas para muito as plantas? diferente, porque, de novo, né? Tudo que tem uma multi-estimulação é mais favorável ao aprendizado do que uma coisa que é monocromática, né? Uma coisa que é sei lá, não tem tanto estímulo. Então, a não ser que eu seja um grande admirador de Da Vinci, de Leonardo da Vinci, que eu sempre quis ver a Mona Lisa, e que ver a Mona Lisa é o sonho da minha vida. E quando eu vou lá, eu vejo e vejo coisas que eu não sabia que existiam no quadro. Assim, você gera uma neuroplasticidade, né? Porque você tem um vínculo com aquilo. Mas, quando não, e você está sendo exposto à arte, a arte contemporânea, que é uma arte muito mais questionadora, é uma arte muito mais multissensorial, é uma arte que leva você a pensar, né, para conseguir entender o que está sendo proposto, ela é muito mais geradora de neuroplasticidade do que a arte estática que você está só recebendo passivamente. E que você tem que fazer um Exato. monte de associações entre coisas que você... Acho que tem né? Tem algo muito especial que acontece quando você vê uma Mona Lisa, mas né, eu acho que tem uma codificação, né? A gente tem que decifrar signos, a gente tem que decifrar conceitos, né, de uma forma E, de que novo, né, é desafiar muito as nossas diferente. crenças, né? Muitas vezes a arte contemporânea, ela vai trazer esse incômodo. E esse incômodo nada mais muitas vezes quando a gente se sente incomodado com alguma coisa, é porque aquilo desafia o que a gente acredita que a vida deve ser, né? As nossas crenças de como a vida deveria ser. E quando isso Acho que esse é acontece, o ponto. essa dissonância, né? Ela faz você prestar muito mais atenção. Porque aí, ali tem um objeto que me desafia. Claro que depende da sua personalidade. Tem muita gente que, devido à sua personalidade, vai olhar para uma coisa que desafia e falar, não, vou embora. Não quero nem ver. Não é para mim. Esse tipo de arte não é para mim. E acontece. Mas quem é e quem está disposto consegue ver isso de uma outra maneira. Pegando esse gancho assim do desafio de crenças, né? É uma coisa e algo que foi curioso assim quando a gente retomou nossa conversa aí uns dias atrás, que é essa ideia dos 3%, né? Acho que eu cheguei nos 3% por um caminho, você chegou por outro, né? Eu cheguei nos 3% olhando algumas estatísticas de arte, olhando algumas, né, perfis de museus, de centros culturais, de seguidores no Instagram, fazendo algumas projeções e cheguei nesses 3%, e com uma ideia de que fosse não só arte contemporânea, mas que fosse uma arte contemporânea que tem o seu fã-clube aqui, eu mandando mensagem, Bru, Me apoiando. mas que fosse não Primeira só, porque live da vida, né? As pessoas, eu os acho que tem amigos não estão entrando para dar um apoio moral. são bem-vindos, eu acho que tem muitos tipos de arte contemporânea e tem um tipo de arte contemporânea usando as suas que desafia crenças, né? Então que é algo que me sensibiliza e que me faz, né, querer trabalhar com artistas que desafiem crenças em Com vários certeza. continentes e gastar um O que é muito tempo interessante, grande que por exemplo, descobrir quando a essa... gente fala. E é engraçado, quando você me falou dos dois assuntos, né? Quando você me falou dos 3%,
eu tinha certeza que tinha a ver com o que eu pensei. Eu falei, ah, nossa, é isso, então faz muito sentido, que interessante. Porque, na verdade, a gente vai conversar sobre isso no curso, né? Tá. Mas todas as coisas que tangem uma grande população normalmente seguem o que a estatística chama de curva normal, que é uma curva no formato de um sino. E o que quer dizer isso? Quer dizer que grande maioria das pessoas vai estar na mediana, né? Então vamos lá. Quantos litros de água você toma por dia? Se você pega a população mundial, 0 litros, 5 litros. A grande maioria da população vai estar entre 2 e 3 litros de água por dia. A gente vê isso no museu, né? Quantos museus você vai por ano? Aí tem um grupo que faz 1 ou 2 museus por ano, tem um grupo que faz 1 ou 2 por semana, tem 1 ou 2 por mês, né? Tipo, Mas mais ou menos na média do mundo, se você for e pegar aí, todas as pessoas que visitam o museu, você vai ter uma média onde 70% das pessoas vai estar nesse meio e 3% vai estar em cada ponta. E isso é um dado estatístico, né? Muito interessante, porque no final corresponde. Então, o que eu imaginei é que esses 3% com quem você está falando são os 3% que estão no máximo da personalidade de abertura. Né? Então, são essas pessoas que realmente vieram para essa vida para questionar, para aprender, para mudar, para estar constantemente aberto a novas referências, e por isso também a arte contemporânea casa tanto com essas pessoas, incentiva tanto essas pessoas, né? E o legal é que, assim, se você tem esse tipo de pessoa, e não é porque você é uma pessoa que tem alta abertura que você precisa ser um artista, né? As pessoas que às vezes confundem isso. Não, você pode ter pessoas que têm alta abertura fazendo absolutamente tudo no mundo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa com alta abertura. Eu estou perto dos 3%. Então, são pessoas que questionam a sua própria vida. e tem muitos artistas que não são abertos, como, né? Acho que o mundo assume que Exato. quem é artista é aberto, mas tem muitos artistas que sem É uma lenda. empresa. E o interessante, acho que alguém tinha colocado uma pergunta aqui para você falar do cérebro Fiquem à social. vontade, gente, que quiserem perguntar. Como saber a sua abertura? Ai, cara, eu não gosto muito dessas coisas, porque, tipo, vira meio teste online da Capricho, sabe? Então, assim, tem que ser um teste validado, porque os testes de personalidades, se eles não são validados pela ciência, e existe uma ciência, uma neurociência da personalidade, uma psicologia da personalidade, é um negócio seríssimo. Se eles não são validados, você pode ter um resultado enviesado que não vai exatamente corresponder, e aí você vai pegar e vai achar que aquilo. Então, assim, não gosto muito de fazer essa recomendação. Mas, se você quiser saber mais, por exemplo, vamos dizer que você quer entender mais sobre cada um dos tipos de personalidade, e aí, ao entender, se encaixar neles, né? Olhar a definição e se encaixar neles, você pode procurar na internet pelos Big Five. É como são denominadas as personalidades. Os grandes 5, mas eu acho que em português não deve ser traduzido desse jeito. Tá? O João pode até deixar isso, se quiser, o Big Five. Manda um direct para Fica à nós. vontade. Isso. E aí tinha perguntado aqui para falar do cérebro. E João, você está cortando para mim. Bom, acho que agora voltou. Não sei se eu posso. Tecnologia. Tinham falado para você falar do cérebro social? Tem o cérebro social. Não entendi a pergunta. Você pode ser mais específica, quem perguntou? O que é o cérebro social? Qual a sua dúvida específica? Então, enquanto vem enquanto a pessoa coloca aí especifica a dúvida, uma das coisas que a gente falou era no papel da arte de comunicar de uma forma muito potente, porque ela comunica além da razão, né? E no final, muitas vezes a razão é o que é menos importa, né? Fala um pouco sobre isso, para essa neuroplasticidade, para essa transformação de hábitos. Na verdade, o que acontece... na verdade, o que acontece é que, assim, você imagina que nosso cérebro, ele tem um limite, né, de coisas que ele vai absorver. E
ele precisa de regras, né? Vamos dizer, para como ele vai escolher o que ele vai absorver ou não. Você imagina que o nosso cérebro está o tempo inteiro lá, cuidando do nosso coração batendo, da nossa pressão arterial, se o estômago está com ácido suficiente, se tem um bicho picando o seu pé. Ele está prestando atenção em absolutamente tudo que está acontecendo com você. Então, para uma coisa entrar como um aprendizado para o seu cérebro e ele querer absorver aquilo, ele precisa interpretar isso como importante para a sua sobrevivência. Uma licença poética, tá, gente? Assim, claro que isso é super complexo, não é assim. Mas, como o cérebro entende que aquilo é importante para a sua sobrevivência? Se aquilo te impactou, né? Então, imagina que o nosso cérebro, ele é primitivo. Então, você estava lá na sua tribo, né? E aí aparece um bicho novo que você nunca tinha visto. Isso é impactante, porque ele pode ser ou uma presa ou um predador. Então, eu rapidamente vou aprender se ele é uma presa ou um predador. E isso vai ficar no meu cérebro, porque aquilo é importante para minha sobrevivência. Todas as vezes que eu ver esse bicho, eu vou lembrar o que ele é, porque isso me impactou, né? E isso é importante eu saber. Então, o cérebro funciona sempre desse jeito, né? Coisas que impactam a gente, que fazem diferença na nossa vida, e que principalmente estão alinhadas em segundo passo, né? Estão alinhadas com a nossa... Ou fazem parte de como a gente interpreta o mundo via a nossa personalidade, são coisas que o cérebro vai pegar e vai transformar mais em neuroplasticidade do que outras. Por exemplo, existe uma grande diferença de você aprender, porque o aprendizado que gera neuroplasticidade, né? Existe uma grande diferença entre você aprender no decoreba, né? Amanhã eu tenho prova, hoje eu vou ler o livro, fica superficialmente na minha memória, eu vou lembrar isso amanhã, uma semana depois eu não faço a menor ideia do que era. Né? Isso é um aprendizado superficial, que não foi para a memoricidade. Você não criou uma nova conexão neural para suportar esse conhecimento. Quando você tem autonomia do conhecimento aprendido, ou seja, quando você sozinho consegue reproduzir o que você aprendeu sem nenhum suporte externo, aí gerou neuroplasticidade sobre aquele assunto. Ixi, perdi o João de novo. Eu vi que a menina colocou do social, mas você tá... Cérebro social, você tá falando disso, você tá antenado, tudo que acontece. Sim. O nosso cérebro tá 100% do tempo antenado. Ele, na verdade, está muito mais antenado do que a gente acha que ele está. Ele está recebendo muito mais informação do que a gente acha. Informação. Porque ele tem uma gigantesca de fazer o quão para você ver o cérebro. Você pode se normal, né? Tô aqui sentada, tem um monte de coisa acontecendo, mas como eu tô falando aqui no celular, eu tô prestando atenção nisso. Fecha o seu olho em qualquer situação. Você tá no meio do trabalho, você tá sentado lá, fecha seu olho e foca toda a sua atenção no que você está escutando. Presta atenção em todos os sons que você está escutando no ambiente. Você vai ver que você escuta coisas que você nem imaginava que você estava escutando. E o seu cérebro está escutando tudo isso ao mesmo tempo. Só que ele vai filtrar o que vai entrar e reverberar em você, como o que está acontecendo. Dependendo do seu foco, dependendo da sua atenção, dependendo de muitas outras coisas. Isso tem a ver com aquele conceito do body budget, né? Do orçamento energético. Os grandes conceitos do nosso corpo, né? Nosso cérebro está o tempo inteiro. Eu acho que esse é um dos grandes segredos da vida, né? Quando a gente descobre isso, pelo menos mudou a minha vida, né? Que eu passei a entender muito mais as coisas que meu cérebro faz. O cérebro, ele passa o tempo inteiro fazendo o que a neurociência chama de body budget, que é quanto de energia eu preciso. Energia quer dizer comida. Então, gente, entendam uma coisa. O cérebro só tem uma fonte de energia no mundo, a não ser as poucas pessoas que vivem de luz solar que eu não conheço. Todas as outras, a única fonte de energia que o corpo tem é o que você come. Por isso que se diz que você é o que você come, porque você realmente é o que você come.
né? Então, o cérebro, o que, que o cérebro vai fazer? Ele vai estar o tempo inteiro calculando quantas calorias eu preciso, quanto de energia eu preciso para fazer tudo que eu preciso fazer. E o cérebro calcula isso com muita exatidão. E o que ele faz durante a sua vida inteira é otimizar isso. Uma das principais funções dele é como é que eu faço para gastar menos energia. E daí que vem os hábitos. Os hábitos, por eles serem automáticos, toda vez que você faz um comportamento não automático, gasta muita energia. Quando você passa ele para o hábito inconsciente, ele para de gastar energia. Então, por isso que o cérebro insiste tanto. O que é bom, é É, bom e ruim, né? Porque no mundo que terrível, está tanta transformação, a gente está querendo com diminuir a energia certeza. e ter hábitos, como É é que a muito gente se difícil, adapta? porque assim, o cérebro não entende bom e ruim. Ele entende o que o meu humano faz repetido. Então ele entende, se meu humano faz isso muitas vezes, isso é importante para o meu humano, eu preciso tornar isso um hábito. Porque eu não vou ficar todos os dias gastando um monte de energia fazendo esse comportamento que o meu humano repete todos os dias. Eu vou transformar isso numa coisa automática e aí eu não gasto mais energia com isso e ajudo o meu humano. Se o humano resolveu fumar e fumar é o hábito dele, o cérebro vai ajudar ele a fumar mais, né? Porque ele está entendendo que você precisa Entende disso. como é importante. A gente não tem como conversar com... Na verdade, a gente tem, né? Essa é uma das coisas que eu falo muito. A gente tem como conversar com o nosso cérebro. Mas a maioria das pessoas não entende muito como é que você faz isso. Então, assim, você não consegue contar pra ele, ai, cérebro, ó, isso aqui é uma coisa que me faz mal, eu queria parar. Não, ele não entende. Então, para de fazer. Se te faz mal, por que você tá fazendo? E esse é o grande mal da humanidade, né? Porque a gente exerce comportamentos hoje, a gente tem à nossa disposição muitas coisas que nos fazem mal. E a gente adota essas coisas que fazem mal sem entender quão complexo vai ser depois parar de fazer aquilo que não faz mal. Sim, sim. Boa. Bom, acho que a gente vai caminhando aí para um encerramento e eu super agradeço Imagina. aí a Bruna. Acho que essa ideia de dar uma introdução aí, a gente tem essa palestra aí completa que vai estar como bônus aí para as pessoas Sim. que se inscreverem no curso e as inscrições estão abertas até sexta-feira, tem o link na bio, é só clicar e se inscrever. E nessa palestra a gente organizou ela em 5 partes. A gente tem uma parte 1, né, que é muito prazer, seu cérebro. A parte 2, que é caminhos e avenidas neurais, como hábitos são formados. A parte 3, que é aprendizado e neuroplasticidade. A parte 4 é que mais todos os cérebros são iguais, o que faz você parte dos 3%. E a parte 5 é como o olhar contemporâneo transforma seu cérebro e o seu futuro. Né? Durante toda essa palestra e esse curso, a gente vai explorar essa interdisciplinaridade, essa troca entre Exato. arte e Que muitas vezes as neurociência que a pessoas gente está não veem, né? tratando aí E tanto. a pessoa perguntou como é que você conversa com o seu cérebro. Então, isso é parte do meu trabalho, isso é parte da reeducação cerebral, passa por isso. Então, se você quiser, depois me manda um direct que eu te oriento um pouco mais. Mas, gente, não, de novo, não tem pílula mágica, não é simples. Então, ninguém aqui ache que eu entrego soluções prontas da revista. Não, não é isso, né? Então, é tudo complicado. Sim, sim. E, bom, temos uma aula inteira aí completa sobre o assunto, e que está aí parte do curso. A gente tá gravando aí, pesquisando, finalizando ela essa semana. E amanhã nós temos, o pessoal aí que está nos acompanhando, nós temos uma aula aberta para quem quiser ter uma experiência aí de como é que funciona o nosso curso Olhar Contemporâneo. A gente vai fazer uma aula aberta e a gente vai usar como tema qual é o futuro do amor. Então, tem uma artista que explora o futuro do amor no sentido do amor fraterno, de amizade, amor de relacionamento, amor próprio, e é muito interessante, e ela gera essas associações aí de novos caminhos, novas possibilidades, e que já trabalham um pouquinho a nossa plasticidade aí. Então, quem quiser participar, vocês vão receber aí o link pelos nossos grupos de WhatsApp, e quem não tiver nos grupos, manda um direct para nós, e a gente inclui. Sigam a Bruna aí fazendo um trabalho maravilhoso, acho que como já deu Ai, para gente, eu vocês sou péssima no perceberem. Instagram, viu? Eu vou melhorar, eu prometo que quem quiser me seguir, mas estamos trabalhando para isso.
Obrigada, viu, João? Então, é isso. Gostei muito de participar, amigo. Obrigada. E vai ser um prazer de novo fazer aula ao vivo com você semana que vem. É verdade, né? A gente tem a aula bem lembrado. A gente vai fazer essa aula e o pessoal que se inscreveu vai ver essa aula ao vivo e a gente vai deixá-la gravado e aí os inscritos vão ter acesso a isso. Ela é ao vivo, acho que inclusive ficou para a próxima Dia quarta, né? 14. Às E é 7 bom para as horas. pessoas saberem que assim, quem estiver participando do curso, a gente resolveu fazer ao vivo para ter um espaço para realmente falar sobre dúvidas e conversar, aprofundar em cada um dos temas. Então, é uma oportunidade bacana para quem ficou curioso em relação ao cérebro e arte contemporânea. Selecionamos obras ali incríveis para ilustrar as explicações, tivemos os gráficos todos feitos aí especificamente aí para essa palestra, né? Tá ficando linda. E então é isso, gente. Quem quiser participar, o link está na bio. Sigam a gente, sigam a É, Bruna. E acho que hoje alguém perguntou no meu Instagram, é terminamos. @Brunadim, mas eu acho que deve estar no negócio. Se vocês clicarem no topo à esquerda, vocês vão ver o Olhar Contemporâneo e Brunadin, tá? Bruna, Que é uma... DIM, de Dimantas. E aí vocês conseguem ela. E tá bom. Então é isso. Um Obrigado, beijo a Bruna. todos, Obrigado a uma todos aí ótima que acompanharam noite. a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.